Apresento aqui a quarta parte do tema expulsar demônios. Com certeza, a língua de muitas pessoas que escutaram até aqui, ou olharam até aqui, está usando a tempo para contestar as minhas reflexões. Mas, Padre Walter, o Evangelho fala claramente de muitos casos em que Jesus expulsou demônios. Relata também que o próprio Jesus foi tentado pelo demônio. E, além do mais, o Evangelho conta que o próprio Jesus enviou os apóstolos e os discípulos, dando a eles o poder de expulsar demônios. Não tem como negar a existência e a ação dele no mundo. Bom, respondo, explico. É verdade. A Bíblia cita explicitamente, e muitas vezes, o demônio, relatando sua frequente presença e ação no meio da humanidade. Porém, me pergunto, não seria lícito ousar interpretar a existência do demônio como sendo a própria personificação do mal, mais do que um ser real? De fato, quando tem um cara muito ruim, dizemos, esse homem é um demônio, capeta. Mas a esta altura, cabe uma conversa mais abrangente sobre a interpretação bíblica. E por isso eu vou remeter a outro vídeo que já fiz, que trata essa temática. Sobre a interpretação da Bíblia, você encontra. Na profissão de fé, o credo, que é um resumo, é uma síntese da nossa fé, nós afirmamos, creio em Deus, mas não encontramos, creio no diabo, ainda bem. E tem também, creio na vida eterna, e não creio na morte eterna. Não é assim? Eu nunca duvidei da existência de Deus, mas tenho sérias dúvidas da existência do diabo. Acreditar no poder do demônio seria reduzir o poder de Deus. Então, estaríamos afirmando que Deus não é todo-poderoso? Se eu, que sou o mais besta de todos os seres humanos, fosse Deus, com certeza não teria criado o diabo. Então, por que é que eu deveria acreditar que Deus, que é onisciente, que sabe tudo, que quis mesmo criar um anjo que depois se rebelaria contra ele, se revoltaria contra ele e se tornaria o demônio? Não sei se é mais fácil acreditar que Deus existe do que acreditar que o demônio não existe. Muitas pessoas católicas têm mais dificuldade em acreditar que o demônio não exista do que aceitar e acreditar que Deus existe. Vamos analisar mais um texto que nos faz entender, por exemplo, a relação entre doença e presença do demônio. Está em Mateus esse texto, capítulo 17, versículo do 14 ao 20. O homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes caiu no fogo, na água. Eu levei a teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, gente sem fé, pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, é porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês estiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônios. Na mentalidade predominante da religião judaica no tempo de Jesus, as doenças e as enfermidades
eram tidas como como um castigo de Deus pelos pecados pessoais de algum antepassado, ou então eram interpretadas como obra da inveja do demônio contra o ser humano. Por isso, nesse último caso que eu citei, as doenças curadas por Jesus equivaleria a dizer que Jesus expulsou o demônio. Isso explicaria o uso da imagem, da linguagem usada por Jesus ou pelo evangelista, ou seja, quando se fala que Jesus expulsou o demônio, pode-se ler que Jesus curou aquela doença específica, tanto que nesse texto fala de curar. Né? Bom, termino aqui mais uma parte, a quarta parte, tá certo? Daqui a pouco nós vamos apresentar a quinta parte e última sobre essa temática.